Olá, muito boa noite. Seja você bem-vindo mais uma vez nesta noite especial que o Senhor Jesus preparou para todos nós. Quero saudar a cada um com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela oportunidade de juntos podermos conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, trazendo ensinamentos bastante relevantes e importantes nestes dias de tantas questões em aberto, de tantas dúvidas, de tantas perguntas, de tantos senões. Afinal de contas, a palavra de Deus traz para nós paz, respostas, segurança e direção. Se temos uma direção a seguir, podemos prosseguir em paz. E em vivendo em paz, podemos conquistar aquilo que Deus tem reservado para nós. Eu quero repetir algo que foi falado na ministração de ontem, através de um texto da palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 7, que é um daqueles textos que a gente tem sugerido que você coloque aí na sua galeria, no seu arsenal de versículos campeões, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, nós vivemos tempo em que precisamos confiar em Deus. Vivemos um tempo em que precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Vivemos um tempo no qual precisamos aprender que somos totalmente dependentes daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, por que é que ficamos nos aventurando, tentando matar no peito e resolver na nossa própria força? Por que é que ficamos nos aventurando, tentando ganhar no grito, tentando solucionar sozinhos? Isso gera desgaste, cansaço, tristeza, angústia e frustração. Jesus deixou claro, ele foi muito claro quando ele disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Nós somos verdadeiramente dependentes do Senhor. Lembram-se do célebre grito da nossa independência, atribuído ao imperador Dom Pedro I? O que é que diz a história que ele gritou às margens do rio Ipiranga? Abre aspas. Independência ou morte? Fecha aspas. Na história do Brasil, ok? Isso está registrado. Mas para nós, eu costumo dizer que não funciona assim. Se pensarmos na nossa vida com Deus, veja só como é que funciona. Independência é morte. Não podemos andar independentes sozinhos por nossa própria conta e risco, sob pena de literalmente quebrarmos a cara. O camarada que tenta resolver as coisas sozinho dá com os burros na água. Não vai longe. Não é à toa que a Bíblia diz que quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. E isso trará as respostas que eu e você precisamos. E veja só, como nestes dias de crise, de pandemia, de isolamento, de quarentena, nós temos a oportunidade de reverter a crise, transformando-a numa oportunidade importante de bênçãos. Porque aqui nós podemos parar, fechar para balanço e refletir. Eu tentei andar sozinho e resolver por minha conta até aqui.
não fui bem sucedido, não logrei êxito. Falávamos ontem sobre a parábola do filho pródigo, lembram-se? Lição de casa, ok? Fizeram a leitura lá de Lucas? Pois bem, o que é que diz ali? O filho, caçula, pediu sua parte da herança e foi viver por conta própria. O que aconteceu? Ele consumiu tudo que tinha. Ainda por cima escolheu um lugar ruim para ir viver, porque foi uma terra em que logo veio a fome. Ele escolheu um país no qual veio a escassez. Uma escolha equivocada, um estilo de vida equivocado, que trouxe consequências pesadas e marcantes na sua vida. Isso é o que acontece com quem tende a andar sozinho, com quem abandona a presença do Pai. Precisamos de Deus. Anota aí. Precisamos de Deus. Por isso, o texto de 1 Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Se nós temos, por alguma razão, vivido ansiosos, precisamos entender o que é que está nos atrapalhando. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos abordar aqui algumas situações de pessoas na palavra de Deus que tinham embaraços. E nós não podemos andar embaraçados. Temos que andar livremente para vivermos uma vida plena, uma vida repleta e completa. Quero aproveitar aqui a oportunidade para saudar todos que já estão entrando. Alex, Fabiane, Douglas, Sérgio, Dulce, Leonardo, Andréia, sejam todos muito bem-vindos. Bom tê-los conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, em o nome de Jesus. E com essa palavra introdutória, eu já te convido, de cara, a descansar no Senhor, confiando as suas necessidades nas mãos dele. Porque, como diz o texto, 1 Pedro 5,7, guarde isso no seu coração, ele tem cuidado de vós. Quando eu entendo o cuidado de Deus, eu posso verdadeiramente respirar aliviado. Hoje, muitas pessoas estão em pânico. Hoje, muitas pessoas estão em desespero. Eu não quero dizer com isso que a sua vida e que a minha vida serão um mar de rosas. Tudo na mais perfeita harmonia. Eu não disse isso. Nem Jesus disse isso. Jesus disse assim, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. E onde é que eu encontro bom ânimo? Onde é que você encontra bom ânimo? Em Jesus. Eu coloco as minhas necessidades. Deposito as minhas fichas. Se estivéssemos falando aqui de um jogo. Eu deposito as minhas fichas nele. Porque ele é porto seguro. Ele é lugar seguro em meio à tempestade. É verdade, Fabiane. Sozinho você pode até ir mais rápido. Isso está na palavra de Deus. Mas você não vai mais longe. Porém, como você está dizendo aí, é verdade. Junto a Deus você vai mais longe. Porque junto a Deus você chega aonde Ele deseja, aonde Ele sonhou para você. E eu te garanto, o sonho que Deus tem programado para a sua vida vai além do que você pode imaginar. Aliás, bem-vinda, Vivian. Deus te abençoe. Bom tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Olha só, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso Paulo escrevendo aos Efésios. E o mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, veja que a Bíblia diz assim,
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Sabe aquela cara assim? Uau! Olha o que Deus fez. Foi mais ou menos essa cara que Adão fez quando Deus fez, diz a palavra de Deus lá no capítulo 2, 3 de Gênesis. Deus viu que o homem estava só, que não havia em toda a criação uma companheira idônea para ele. Então diz o texto que Deus fez cair sobre Adão um pesado sono. E ele fez uma cirurgia. A primeira cirurgia da história foi feita pelo doutor criador, o médico dos médicos. Ele retirou uma das costelas do lado de Adão, fechou o lugar com carne. Alguém pergunta, por que da costela? É fácil entender. Primeiro, a costela está perto do coração. A mulher deve ser amada. Segundo, a costela está debaixo do braço. Ela deve ser acolhida, ela deve ser protegida, ela deve ser envolvida para que se sinta segura. E ela está aqui. Ela não é cabeça, mas também ela não foi tirada da perna, não. Ela não tem que ser humilhada, pisada e menosprezada. Ela não é menor. Ela é auxiliadora. Ela foi tirada de perto do coração. Sem ela você é incompleto, homem, servo do Senhor. Pois bem, Deus tirou a costela de Adão, fechou o lugar com carne. Deus fez uma cirurgia perfeita, sem cicatriz, sem nada. Adão nem viu, nem sentiu nada. Não é isso? Anestesia perfeita. Aí Deus dessa costela formou a mulher. E quando Adão acordou, Deus trouxe a mulher para ele. E aí Adão fica tão extasiado que ele faz um cântico. Esta agora é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Portanto se chamará varoa, porquanto do varão foi tirada. É com essa cara de êxtase, porque Deus criou todos os animais e trouxe para que Adão os batizasse, desse nome a eles. E como Adão os chamou, assim eles foram chamados. Veja a capacidade mental, intelectual e física, porque Adão sozinho arava todo o Éden, que era grande. Ele tinha uma capacidade física e mental muito grande, porque o pecado ainda não havia corrompido a criação. Pois bem, mas em toda essa criação, o homem não encontrou. O homem olhou para ele, olhou para ele, não dava certo. Ele olhou para ele, olhou para a vaca, não dava certo. Ele olhou para ele, olhou para a leoa, não dava certo. Olhou para ele, olhou para a elefanta, não dava certo. Então ele não achou alguém compatível. A palavra idôneo significa compatível. Então Deus foi lá e criou e deu para ele. E Adão ficou extasiado. Uau! Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Deus vai fazer na sua vida vai te deixar extasiado, como Adão ficou extasiado quando viu a obra das mãos do Senhor. Anota isso aí na sua agenda, porque o que Deus vai fazer na sua vida, Ele já anotou na agenda dele. Falta você registrar na sua. Então não andeis ansiosos com coisa nenhuma. E agora, alguém poderia me perguntar, mas Alexander, como é que eu vou gerenciar todas essas situações que estão acontecendo no mundo hoje? Primeiro, você precisa saber o que é mais importante. É a crise ou é Cristo? Porque você vai olhar para aquilo que for mais importante. Ok? Quando você está, os que são habilitados e sabem dirigir, quando você está ao volante do seu automóvel, o que é mais importante? Olhar para a via na qual você está conduzindo o veículo ou ficar olhando para cima, os pássaros, o vizinho, ficar olhando para o banco de trás que ficou lá meio bagunçado, uns livros caíram? O que é mais importante? Veja que para onde você olhar é o mais importante. E você vai sofrer as consequências da direção a qual você olhar. Se você olhar para frente, você vai adiante. Se você ficar olhando para os lados, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai se acidentar pelo caminho. Entenda que você precisa olhar para Cristo e não para a crise. Há um consenso, muitas pessoas têm dito as mesmas coisas,
E quando eu falo muitas pessoas, eu não estou falando do fulaninho da esquina ou do beltraninho do bairrozinho. Eu estou me referindo a homens de Deus. Pessoas que têm gastado suas vidas buscando a Deus. Servos dos experientes, que têm marcado no seu rosto pelas rugas e nos seus cabelos, ou pela falta deles, ou porque eles já se embranqueceram, marcados pela experiência de uma jornada mais longa. Servos do Senhor que têm experiência, têm dito a mesma coisa. E isso deve me acender uma luz de atenção. Eles têm dito que a igreja sairá fortalecida dessa crise. E quem é a igreja? É o povo de Deus. Não estou me referindo à religião. Repito, e sempre é importante salientar, é oportuno destacar. Eu não estou me referindo a uma religião, eu estou me referindo a povo de Deus. Igreja é povo de Deus. Servos do Senhor Deus. Ponto. Essa igreja, que é você, se você crê em Deus, e eu, sairá fortalecida dessa crise. Por quê? A crise, chamada pandemia, que já está acompanhada de alguns acessórios chamados crise econômica, crise política, crise institucional, desemprego, etc. Esta crise, ela está fazendo um trabalho de seleção natural. Quem estudou biologia sabe o que é seleção natural. No reino animal isso existe sempre. A sobrevivência do mais forte. Isso é seleção natural. O predador, ele ataca o mais fraco do rebanho. O predador, ele ataca o doente, o cansado, o velho, o machucado, o desanimado. Então, sobreviverá a essa crise o mais forte. Por isso que Deus disse para Josué, seja forte. Entenda, por favor, de uma vez por todas. Vocês estão comigo? Entendam, por favor, de uma vez por todas. Ser forte não é uma opção. Não é uma escolha. É uma necessidade. É uma obrigação do cristão. Deus disse a Josué, seja forte. Seja forte. Você, vou dizer para você agora, com autoridade na palavra de Deus. Seja forte. Alex, Douglas, Sérgio, Vivian, Viane, Dulce, Leonardo, Andréia, sejam fortes. E vocês sobreviverão à crise. Não apenas sobreviverão, sairão dela maiores, melhores, mais capazes. Porque a crise exercerá uma seleção natural e os fracos vão ficar para trás. Os fracos ficam pelo caminho. Que grupo de pessoas você quer ser? Daqueles que vão ficar pelo caminho? Ou daqueles que vão sair vitoriosos e fortalecidos? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, através do seu servo Moisés, a grande maioria daquele povo ficou pelo caminho no deserto. Josué e Caleb, dos 12 que foram espiar a terra prometida, 10 não entraram, 2 entraram. Josué e Caleb. A crise, o deserto, não os deteve, porque eles foram fortes. Eles olharam para a promessa e não para os gigantes, não para a pressão, para os obstáculos da terra prometida. Eles olharam para a promessa. Você está olhando para o governo? Ou para o Senhor? Para a crise ou para Cristo? Para a pandemia ou para a palavra de Deus? Para onde você olhar, será o seu norte, o seu rumo, a sua direção. E se você for forte, você sairá dessa crise vencedor e fortalecido. Porque ela está exercendo, a igreja sairá fortalecida, eu não tenho dúvidas. Há uma unanimidade em relação a isso. A igreja sairá fortalecida. Por quê? Porque Cristo está selecionando o seu povo.
Cristo está separando os verdadeiros servos adoradores. Porque o Pai, diz a palavra de Deus, procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes a quem o Pai procura. Bem-vindo, Fernando, tudo bem? Bom tê-lo conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Fernando Antunes, sensei, tem estado sempre conosco aqui. Eu agradeço pela companhia nessas noites de ministração da palavra de Deus. Ok. Seguindo adiante. Uma vez que eu foco o meu olhar, eu deposito a minha ansiedade, as minhas necessidades nas mãos do Senhor, deixando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como escreve Pedro. Eu passo a olhar para Cristo, não para Cristo. Então, eu começo a tentar caminhar. Porém, há um segundo aspecto. No momento em que eu focalizo em Cristo e passo a caminhar, eu vou verificar muitas vezes que há obstáculos, embaraços, empecilhos. E é por isso que eu falo hoje. E vou convidar a refletir o que é que tem te embaraçado nessa jornada. O que é que tem te impedido? E eu vou citar 2 exemplos na palavra de Deus. O primeiro no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 10, o versículo 38 e seguintes, onde está escrito o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, olha só que interessante. Vamos contextualizar. O texto fala de Marta e Maria, irmãs de um certo rapaz cujo nome era Lázaro, o próprio que Jesus ressuscitou. Bem, muitas vezes Jesus foi hospedado na casa desses irmãos. E aqui, neste episódio, Jesus hospedou na casa de Marta, enquanto Maria estava aos pés do mestre, ouvindo seus ensinamentos. Marta estava, diz o texto, no versículo 40, agitada. Veja o que diz o texto, olha que interessante. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta ficou indignada. Que história é essa? Senhor, mestre, repreende minha irmã e peça que ela venha me ajudar. Porque eu fico aqui servindo e agitada, tentando dar conta de tudo, ela não faz nada, fica sentada. No primeiro lugar, essa reivindicação de Marta parece coerente. Aos olhos de quem? Aos meus? Não era coerente aos olhos do mestre. O que Jesus disse para Marta? Versículo 40. Responde o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Isso tem sido a sua situação. Você anda inquieto? Você tem se preocupado com muitas coisas? Você tem, como diz aqui o versículo 40, se agitado de um lado para o outro? Isso é um empecilho. Muitas vezes,
o excesso de atividades, de zelo, de cuidado, de serviços, de tarefas, de atribuições, não é porque me impede de estar com Cristo. Eu estou aqui fazendo uma apologia à preguiça ou à bondagem. Não, de jeito nenhum. Mas eu posso deixar os serviços ocupem o lugar reservado para o mestre. Tem que posicionar como diante das tarefas. As minhas tarefas, os afazeres, não podem ocupar um tempo de Deus. Estavam roubando o tempo de Marta. Você, se Jesus Cristo, em pessoa, em forma humana, estivesse na sua casa, como estava na casa de Marta e de Maria, você ficaria na cozinha? Ou você se dedicaria a estar com ele? Olha só o que Jesus diz para Marta. O Senhor, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a